Immanuel Kant, de 1724 a 1804, a razão humana é o pensamento moderno. Immanuel Kant foi um dos mais importantes filósofos que já existiram, pois seu trabalho mudou para sempre a estrutura da filosofia ocidental. Nascido em 22 de abril de 1724 em Königsberg, na Prússia Oriental, veio de uma família grande e modesta. Durante seu crescimento, o popular movimento protestante chamado Pietismo exerceu forte influência na vida familiar, e na sequência influenciaria seu trabalho. Aos 8 anos, Kant frequentou o Collegium Fridericianum, onde estudou classicismo. Ele permaneceu nessa escola até 1740, quando se inscreveu na Universidade de Königsberg para estudar matemática e filosofia. Quando o pai morreu em 1746, ficou repentinamente sem dinheiro e começou a trabalhar como tutor para pagar a própria educação. Ele passou 7 anos nesse trabalho e foi durante esse período que publicou muitas de suas ideias filosóficas. Ele trabalhou como conferencista na Universidade de Königsberg por 15 anos até que finalmente em 1770 tornou-se professor de lógica e metafísica. Aos 57 anos, Kant publicou a Crítica da Razão Pura, que é um dos mais importantes textos filosóficos já escritos. Nesse livro detalhou como a mente humana organiza as experiências de duas formas: como o mundo aparece aos nossos olhos e como a pessoa pensa sobre o mundo. Kant continuou a trabalhar na Universidade de Königsberg e escreveu grandes textos filosóficos pelos próximos 7 anos. No entanto, como se espalhou a informação de seus métodos pouco ortodoxos no ensino dos textos religiosos, o governo prussiano começou a pressioná-lo. Em 1792, o rei da Prússia o proibiu de escrever ou ensinar temas religiosos. Kant obedeceu à proibição até a morte do soberano 5 anos mais tarde. Ele ensinou na mesma universidade até sua aposentadoria em 1796. Embora sua vida tenha sido relativamente comum, a contribuição de Kant para a filosofia foi extraordinária. As críticas a Immanuel Kant. O trabalho de Immanuel Kant é imenso e incrivelmente complexo. No entanto, o tema recorrente em todo o seu trabalho é o uso de um método crítico para compreender e entrar em acordo com os problemas filosóficos. Ele acreditava que em filosofia não se podia especular a respeito do mundo ao nosso redor. Em vez disso, devemos todos criticar nossas próprias habilidades mentais. Devemos investigar tudo aquilo que nos é familiar, compreender os limites de nosso conhecimento e determinar como nossos processos mentais afetam o juízo que fazemos sobre tudo. Em vez de especular sobre o universo ao nosso redor, considerava que ao olhar para dentro de nós mesmos descobriríamos as respostas para muitas das questões filosóficas. Assim, Kant desloca-se da metafísica em direção à epistemologia, o estudo do conhecimento. Idealismo transcendental. Para entender a filosofia do idealismo transcendental de Kant é preciso antes conhecer a distinção que ele faz entre fenômeno e númeno. Definições filosóficas. Fenômenos. De acordo com Kant, os fenômenos são as realidades e as aparências interpretadas por nossa mente. Nos esses, segundo Kant, são as coisas que existem independentemente da interpretação de nossa mente. Kant afirma que nós só temos a habilidade de conhecer o mundo que nos é apresentado por nossa mente e que o mundo exterior nunca poderá ser realmente conhecido. Em outras palavras, o único conhecimento que temos e sempre teremos é o conhecimento dos fenômenos. Isso significa que o conhecimento do númeno sempre será desconhecido. Em filosofia, o idealismo se refere a diversas noções que compartilham a crença de que o mundo não é composto por coisas físicas mas por ideias mentais. No idealismo transcendental de Kant, no entanto, ele não nega que a realidade externa exista. Nem assume que as coisas sejam menos fundamentais que as ideias. Em vez disso, Kant afirma que nossa mente contextualiza e limita a realidade e que nós nunca seremos capazes de transcender essas limitações.
A priori sintético Kant tenta responder a seguinte questão: se a natureza da experiência é individual e particular, por exemplo cada de nós experiencia a visão eu sou individualmente, então como há poder haver verdades universais a partir da experiência? Como podemos inferir causa e efeito, quando nunca experienciamos, ver, cheirar, tocar, etc., a lei da causalidade? Kant distingue dois tipos de proposição. Proposição analítica é quando o conceito está contido no próprio sujeito. Por exemplo, todos os quadrados têm quatro cantos. Nessa sentença os quatro cantos são parte da definição de quadrado. 2. Proposição sintética é quando o conceito não está contido no próprio sujeito. Por exemplo, todas as mulheres são felizes. Nessa sentença a felicidade não é parte da definição de mulher. Kant então distingue mais dois tipos de proposição. Proposição a priori é quando a justificação de uma proposição não se baseia em uma experiência. Por exemplo, 8 mais 6 igual 14 ou todos os ratos são roedores. 2. Proposição a posteriori é quando a justificação de uma proposição baseia-se na experiência. Por exemplo, a proposição todas as mulheres são felizes exige experiência para dizer se isso é verdadeiro ou não. Kant pergunta como pode ser possível o conhecimento sintético a priori, em outras palavras, como alguém pode saber que algo é universal e necessário em ser por definição ou autoevidência. Kant conclui que o conhecimento sintético a priori é de fato possível. Eis como, de acordo com ele, a experiência é organizada em nossa mente com base em determinadas categorias. Essas categorias então tornam-se funcionalidades da experiência que são necessárias e universais. Por exemplo, não é que não encontramos a causalidade na natureza. Em vez disso, a causalidade é uma funcionalidade em nossa mente, portanto sempre a percebemos. Nós não podemos não encontrar a causalidade. O a priori sintético segundo Kant é como as pessoas desenvolvem um conhecimento substancial. A visão de Kant sobre a ética. Kant era um deontologista, ou seja, ele acreditava firmemente que uma ação seria definida como moral ou imoral com base no motivo por trás dela, em oposição aos consequencialistas que julgam a moralidade de uma ação com base em suas consequências. Para Kant, uma vez que temos a habilidade de deliberar e dar razões para uma ação, o julgamento moral deve avaliar as razões pelas quais uma ação foi tomada. Embora seja importante que nossas ações tenham boas consequências e nós devamos sempre buscar esse resultado positivo, as consequências não são afetadas pelo motivo e assim o motivo não é completamente responsável pela consequência de uma ação particular que foi endossada por nossa razão. A razão só pode ser responsabilizada por endossar uma ação particular. Assim nós só podemos julgar motivos e ações como morais ou imorais. Tendo em vista que a moralidade é determinada pela razão, isso significa que a bondade e a maldade também derivam da razão. Kant afirma que agir erroneamente é violar as regras criadas por nossa própria razão. O pessoal cria regras que não podem ser vistas consistentemente como leis universais. Em outras palavras, a maldade é o resultado das leis da razão sendo violadas. Ao agir imoralmente, Kant considera que nos tornamos seres humanos menos racionais, enfraquecendo assim nossa humanidade. Só conseguimos nos impedir de agir em desacordo com nosso melhor julgamento e nos comportamos racionalmente.